As grandes tragédias da humanidade raramente começam nos campos de batalha, elas nascem no silêncio de salas decoradas com tapetes caros, onde homens de terno e charutos decidem o destino de milhões com um simples traço de caneta. No século XX, o mundo foi esculpido não apenas pela vontade dos povos, mas pela arrogância de líderes que se viam como arquitetos de destinos alheios, manipulando o futuro a partir de escritórios longe do front. Imagine-se em 1916, em meio ao caos da Grande Guerra, enquanto soldados morriam sob o lamaçal das trincheiras, dois diplomatas, o britânico Mark Sykes e o francês François-Georges Picot, debruçavam-se sobre um mapa do Oriente Médio em uma sala fechada. Eles não viam culturas, tribos ou histórias milenares, viam apenas zonas de influência e recursos a serem extraídos. Com uma régua e uma indiferença gélida, traçaram uma linha reta que atravessava o deserto, ignorando as promessas de independência feitas às tribos árabes que lutavam contra o Império Otomano. Esse acordo secreto, o Sykes-Picot, foi a traição original. Ao dividir terras que não lhes pertenciam, eles plantaram as sementes de um século de conflitos religiosos e territoriais que ainda hoje sangram nas manchetes mundiais. A caneta de Sykes e Picot não apenas redesenhou o mapa, ela condenou gerações inteiras a uma instabilidade perpétua, transformando a legítima esperança de soberania em uma miragem de traição diplomática. Enquanto o Oriente Médio era retalhado, o destino da guerra na Europa pendia por um fio tênue. Em 1917, a inteligência britânica interceptou um documento que mudaria o curso da história, o Telegrama Zimmermann. A Alemanha, em um ato de desespero e ousadia geopolítica, enviou uma proposta secreta ao governo do México, sugerindo uma aliança militar contra os Estados Unidos em troca da devolução dos territórios do Texas, Novo México e Arizona. Foi uma jogada de mestre da manipulação. Os britânicos, sabendo que precisavam do poderio industrial americano para vencer a guerra, usaram esse segredo com precisão cirúrgica. Ao vazar a informação, exploraram a paranoia e o medo de uma invasão doméstica, forçando uma nação isolacionista a entrar no conflito global. O que parecia uma estratégia alemã tornou-se o gatilho para a entrada triunfal dos Estados Unidos no cenário mundial, uma decisão de bastidores que encerrou a Grande Guerra e despertou o gigante que dominaria o século seguinte. Porém, a paz alcançada em 1919 não foi um ato de reconciliação, mas de pura vingança. No Palácio de Versalhes, a atmosfera estava carregada com o desejo francês de paralisar a Alemanha derrotada. Os diplomatas, em vez de buscarem uma estabilidade duradoura, transformaram o tratado em uma arma de humilhação econômica e moral. A Alemanha foi forçada a assumir toda a culpa pelo conflito e a pagar indenizações impossíveis, destruindo sua estrutura social. O erro de Versailles foi acreditar que a paz poderia ser construída sobre a ruína total e o ressentimento do adversário. Ao esmagar o orgulho alemão, os líderes europeus não encerraram a guerra, eles apenas criaram um vácuo de poder onde o ódio cresceria nas sombras. O que era para ser o fim de todas as guerras tornou-se o prelúdio da maior carnificina da história, provando que a humilhação é a ferramenta mais perigosa na mão de um diplomata. Avançamos para 1945, na estância russa de Yalta. Stalin, Roosevelt e Churchill, o trio improvável que derrotou o fascismo, reuniram-se para dividir os despojos da Europa. Entre tragos de uísque e o aroma persistente de charutos caros, eles trataram nações inteiras como meras peças de um tabuleiro de xadrez global. Milhões de almas foram transferidas de uma esfera de influência para outra com o mover de uma mão sobre o papel. A Polônia, a Hungria e tantos outros países viram sua liberdade ser negociada em segredo, enquanto o mundo, do lado de fora, celebrava o fim da opressão nazista. A Conferência de Yalta foi a partilha definitiva de almas, onde a conveniência política sobrepôs-se à autodeterminação dos povos, traçando as fronteiras invisíveis da futura cortina de ferro. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Enquanto o champanhe estourava nas capitais europeias em comemoração à vitória, uma sombra ainda mais sombria começava a ser projetada sobre o futuro. Um documento secreto, escondido nas gavetas de Churchill, já planejava o impensável. Um ataque surpresa contra o antigo aliado soviético. A paz mal havia chegado e o mundo
já estava sendo empurrado para o abismo de uma nova guerra. A poeira da Segunda Guerra Mundial mal havia assentado quando o mundo mergulhou em uma névoa densa de desconfiança e silêncio. A era dos grandes exércitos marchando abertamente deu lugar a um campo de batalha invisível, onde a motivação primordial não era mais a conquista territorial gloriosa, mas a sobrevivência alimentada por um medo mútuo paralisante. Nesta nova realidade, a geopolítica deixou de ser sobre ideais e passou a ser sobre sombras, onde cada movimento no tabuleiro era calculado para evitar a aniquilação total, enquanto se sacrificavam nações inteiras no altar da conveniência. As salas de diplomatas agora se tornavam centros de comando de espionagem, e as decisões tomadas em segredo tinham o poder de apagar países do mapa sem que um único disparo oficial fosse ouvido. Um dos capítulos mais sombrios dessa nova era ocorreu nas ruas ensolaradas de Teherã em 1953. O Irã, sob a liderança de um governo democraticamente eleito, ousou desafiar os gigantes globais ao nacionalizar sua própria riqueza petrolífera, buscando autonomia para seu povo. Para os bastidores do poder em Washington e Londres, no entanto, isso não era uma questão de soberania ou justiça, mas uma ameaça direta e intolerável aos lucros das corporações ocidentais. Assim nasceu a Operação Ajax. Agentes da CIA e do Serviço Secreto Britânico orquestraram uma derrubada dramática, financiando protestos artificiais, espalhando desinformação e subornando oficiais para depor o líder iraniano. Foi um ato de traição democrática cometido justamente por aqueles que se diziam os grandes defensores da liberdade no mundo, o que foi vendido como uma vitória estratégica contra a suposta influência soviética. Foi, na verdade, uma manifestação de ganância desenfreada pelo ouro negro, um pecado original que moldaria o anti-americanismo feroz que ainda hoje define as tensões no Oriente Médio, enquanto espiões derrubavam governos por petróleo. O destino de toda a vida na Terra foi colocado nas mãos de um único homem em outubro de 1962. Durante o auge da crise dos mísseis em Cuba, o submarino soviético B-59 estava cercado por navios americanos que lançavam cargas de profundidade para forçar sua subida à superfície. Sem qualquer comunicação com Moscou e submetidos a um calor insuportável e níveis baixos de oxigênio, os oficiais a bordo estavam convencidos de que a Terceira Guerra Mundial já havia começado. 2 dos 3 oficiais comandantes votaram para lançar um torpedo nuclear que incineraria a frota americana e, inevitavelmente, desencadearia um holocausto global. Contudo, Vassily Arkhipov, mantendo uma calma sobrenatural em meio ao pânico claustrofóbico e à exaustão, recusou-se a dar o seu consentimento. Ele escolheu a consciência humana em vez do dever militar cego. Naquele tubo de metal, sob as águas do Atlântico, a humanidade sobreviveu não pela sabedoria dos presidentes, mas pela coragem moral de um oficial que se negou a apertar o botão do fim do mundo. Essa tensão nuclear constante não impediu que os antigos impérios tentassem um último suspiro de relevância colonial. Em 1956, a crise de Suez revelou ao Reino Unido e à França que seu tempo como donos absolutos do mundo havia chegado a um fim melancólico, ao tentarem retomar o canal egípcio pela força, ignorando a vontade das novas superpotências. Descobriram de forma humilhante que não eram mais os protagonistas da história. Foram os Estados Unidos e a União Soviética que, com um simples aviso econômico e militar, forçaram a retirada das tropas europeias. Foi o colapso público do poder colonial tradicional, marcando uma nova hierarquia mundial, onde apenas 2 nações agora davam as cartas, transformando impérios históricos em meros coadjuvantes de um jogo global muito mais perigoso e polarizado. Mas o poder não se sustentava apenas com ogivas nucleares. Ele precisava de uma base financeira inabalável que controlasse o fluxo da vida moderna. No início da década de 70, Richard Nixon percebeu que o sistema econômico do pós-guerra estava em colapso iminente. No que ficou conhecido como o choque do Nixon, ele rompeu unilateralmente o vínculo entre o dólar e o ouro, mudando as regras do jogo financeiro mundial da noite para o dia. Contudo, a verdadeira jogada de mestre ocorreu nos bastidores do deserto saudita. Uma aliança silenciosa e estratégica foi selada. Em troca de proteção militar e fornecimento de armas, o petróleo da Arábia Saudita seria vendido
vendido exclusivamente em dólares americanos. Essa manobra astuta, conhecida como o nascimento do petrodólar, garantiu que o dólar permanecesse a moeda de reserva global, obrigando todas as nações a acumularem a moeda americana para poderem comprar energia. Foi uma decisão que priorizou a hegemonia financeira sobre a estabilidade geopolítica, unindo o destino do Ocidente a uma monarquia absolutista em uma simbiose que dura até os nossos dias. Entretanto, enquanto o dólar e o átomo pareciam garantir um domínio absoluto e eterno, um vislumbre perturbador começava a surgir nos corredores do poder em Washington e Moscou. O tempo estava revelando que o maior inimigo das superpotências não era o exército rival posicionado na fronteira, nem as ogivas apontadas para suas capitais, mas sim a iminente e inevitável erosão interna de seus próprios sistemas, que começavam a ruir sob o peso da própria paranoia. O mundo estava prestes a descobrir que até os gigantes mais imponentes possuem pés de barro. À medida que a década de 80 avançava, a rigidez de ferro que dividia o planeta começou a mostrar fissuras profundas e impossíveis de ignorar. O desmoronamento não se iniciou com o brilho cegante de uma explosão nuclear, como muitos temiam durante os anos mais tensos, mas com o suspiro cansado de um sistema que já não conseguia sustentar o peso da própria opressão e ineficiência. O Muro de Berlim, aquela cicatriz brutal de concreto e arame farpado que cortava o coração da Europa, tornou-se o palco final de um drama que gerações inteiras acreditavam ser eterno. Quando as picaretas finalmente atingiram o concreto em 1989, o mundo não testemunhou apenas a queda de uma barreira física, mas o colapso simbólico de um império que havia se esgotado em sua própria paranoia e isolamento. No epicentro dessa transformação histórica estavam dois homens que decidiram desafiar a lógica da destruição mútua assegurada. Ronald Reagan, o líder americano conhecido por sua retórica firme contra o que chamava de Império do Mal, e Mikhail Gorbachev, o dirigente soviético que tentava oxigenar um sistema em asfixia, travaram uma batalha de vontades que acabou se transformando em uma parceria inesperada. Contra os avisos sombrios de seus próprios conselheiros e generais, que viam qualquer concessão como uma fraqueza imperdoável, Reagan e Gorbachev optaram pela diplomacia do diálogo pessoal. Eles se encontraram em salas onde o destino da humanidade era discutido não mais com ameaças de aniquilação, mas com uma busca genuína por redenção geopolítica. A relação que cultivaram permitiu que, pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o espectro do apocalipse nuclear começasse a se dissipar. Eles escolheram a vida em vez da vitória ideológica, provando que a vontade individual de dois líderes pode desviar o curso da história de um abismo inevitável. Contudo, a história nos ensina que as promessas de segurança feitas em momentos de euforia podem se tornar as armadilhas de amanhã. Após o fim da União Soviética, o mundo buscou reorganizar os fragmentos de um poder agora disperso e incerto. Em 1994, o Memorando de Budapeste surgiu como um símbolo de esperança para a nova ordem mundial. A Ucrânia, que possuía o terceiro maior arsenal atômico da Terra após o colapso soviético, concordou em entregar todas as suas ogivas em troca de garantias solenes de que sua soberania e integridade territorial seriam respeitadas para sempre. Líderes em Washington, Londres e Moscou assinaram o documento sob os aplausos da comunidade internacional, celebrando o que parecia ser o triunfo definitivo da razão sobre a força bruta. Entretanto, esse pacto de confiança revelou-se uma ilusão amarga décadas depois. As garantias escritas naquelas folhas de papel foram ignoradas quando as ambições imperiais voltaram a rugir no leste europeu, conectando diretamente os acordos de bastidores do século passado aos conflitos brutais que dominam os nossos noticiários hoje. A promessa quebrada de Budapeste é o lembrete doloroso de que a segurança internacional é, muitas vezes, apenas tão forte quanto a memória daqueles que detêm o poder. Ao olharmos para trás, percebemos que o contraste entre a esperança radiante de 1989 e a realidade crua das crises contemporâneas é um testemunho da natureza cíclica e implacável da geopolítica. O que começou em salas fechadas,
Com diplomatas movendo linhas em mapas e líderes selando alianças por puro interesse econômico ou medo paralisante, nunca parou de gerar consequências. As decisões tomadas entre tragos de uísque em Yalta, as traições de Sykes e Picot, ou as negociações secretas no deserto saudita pelo controle do petrodólar, não são apenas capítulos em livros empoeirados, elas são os alicerces invisíveis e muitas vezes instáveis do nosso presente. A conclusão que nos resta é que a trajetória das nações não é moldada apenas por forças geográficas impessoais, mas por escolhas humanas carregadas de ego, insegurança e, em momentos de rara lucidez, de uma coragem extraordinária. O século XX foi o grande laboratório de ambições, onde homens em salas fechadas brincaram de arquitetos do destino com a vida de milhões de almas. Hoje, as crises que enfrentamos não são eventos isolados ou surpresas cruéis do destino, mas sim o último ato de um drama iniciado há mais de 100 anos por mãos que já não existem. Somos todos os herdeiros de um mundo construído sobre traições estratégicas, heróis anônimos como Arquipo e promessas diplomáticas frágeis. Ao compreendermos essas sombras, talvez possamos finalmente entender que a verdadeira paz não nasce de tratados assinados sob o peso do medo, mas da consciência de que cada traço feito em um mapa tem o poder de sangrar por gerações inteiras. O palco do mundo continua montado e as sombras ainda persistem, mas a lição final do século passado é clara. O nosso futuro depende inteiramente da coragem de não repetir as sombras de um passado que ainda se recusa a morrer.